1843, Brasil Império. Reinava Dom Pedro II. Desse ano foi nomeado para bispo da única diocese gaúcha, Dom Cláudio José Ponce de Leão. A igreja no estado do Rio Grande do Sul está passando por um longo tempo de severo abandono por parte do governo imperial. O bispo e os sacerdotes trabalharam para pôr em dia todo esse território, possibilitar a vinda de religiosos estrangeiros, criaram novas dioceses, novas paróquias e conventos por todo o estado. No Brasil, havia apenas Carmelos de Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Aparecendo grande número de vocações à vida claustral para o convento de Nossa Senhora do Carmo, da cidade de Porto Alegre, e este não podendo receber por falta de espaço para essas jovens e para não exceder o número permitido de 21 irmãs, pensa numa possível fundação. A Madre Priora comunicou ao Sr. Bispo Dom Cláudio José o desejo de uma nova fundação. O bispo alegrou-se vivamente com o projeto e indicou a cidade de Rio Grande para a nova casa. Em Rio Grande, desde 1808, existia um bom grupo de leigos da chamada, na época, Ordem Terceira do Carmo. A presença das irmãs carmelitas seria um grande incentivo na devoção à Santíssima Mãe do Carmo entre os católicos da cidade. O projeto foi se clareando aos poucos e tomando forma. Em abril de 1894, terminava o triênio da Madre Bernardina da Imaculada Conceição e foi eleita para a priora do Carmelo de Porto Alegre, Madre Maria do Menino Jesus. O projeto de uma nova fundação seria então realizado. Madre Maria do Menino Jesus dispôs tudo com os superiores. A comunidade reza por esta obra do Senhor durante seu retiro anual na novena do Espírito Santo. Em maio de 1894, partem para a fundação do Carmelo. Madre Bernardina da Imaculada Conceição, escolhida como madre e fundadora, com 38 anos de idade e 11 de vida religiosa. E as irmãs Bernardina de Jesus Maria, com 27 anos de idade e 12 de Carmelo. Irmã Catarina de Cristo, com 37 anos de idade e 9 de Carmelo. Irmã Maria Estefânia dos Apóstolos, com 24 anos de idade e 6 de Carmelo. Irmã Rita de São Cláudio, com 23 anos de idade e 3 de Carmelo. E 3 meses depois foi a noviça Irmã Cecília do Menino Jesus, com 17 anos e 7 de Carmelo. Importa uma palavra sobre Madre Bernardina da Imaculada Conceição. Chamava-se Bernardina Fialho, oriunda de uma família muito católica. Seu pai era Antônio Fialho de Vargas e seu irmão sacerdote Padre João Batista Fialho de Vargas, grande admirador da fundadora do Carmelo de Porto Alegre, Madre Joaquina. Fora ele que ajudara a boa madre nas licenças que precisava receber de Roma. Tinha também outros 2 irmãos padres jesuítas e 2 irmãs religiosas. Com 27 anos de idade, Bernardina pede para entrar no Carmelo de Porto Alegre e foi admitida na ocasião em que se pedia a São José e a Santa Madre Teresa mais vocações. Tinha muitas virtudes, porém pouca saúde, tanto que os superiores tinham dúvidas de lhe dar a profissão dos votos. Madre Maria do Menino Jesus mandou-lhe que fosse pedir a São José que lhe desse saúde para poder professar. A obediente noviça rezou a São José, que assumiu causa tão nobre, e esta pôde professar no dia 8 de dezembro de 1884. 4 anos depois foi mestra de noviças e em 1890 foi eleita Madre Priora. Vendo os superiores seus grandes talentos,
escolheram-na para a fundadora do segundo Carmelo no estado do Rio Grande do Sul. Madre Bernardina escolheu seu querido pai e protetor São José para patrono da nova fundação e levava embaixo de sua capa uma pequena imagem do santo, ainda conservada no Carmelo, como outrora fazia Santa Madre Teresa. Ainda estando em Porto Alegre, Madre Bernardina, com a ajuda dos padres Otaviano Pereira de Albuquerque, depois bispo do Piauí, e do padre Antônio dos Santos Reis, buscou alugar uma casa para iniciar o convento. Uma senhora viúva, Dona Idalina Barros, mandou alugar em seu nome uma casa por intermédio do senhor Major Dr. Antônio Gomes da Silva Chaves. Com muita dificuldade para encontrar casa nesse período de revolução, acharam uma muito pequena, não tendo considerado o número de irmãs que viriam. Despedida de Porto Alegre. Em um sábado, dia 26 de maio de 1894, embarcaram para Rio Grande a reverenda Madre Bernardina e as irmãs cofundadoras. A despedida foi dolorosa. As irmãs deixaram para sempre os recintos e as irmãs com quem viveram tantos anos davam o último adeus nesse mundo a 18 irmãs que só tornariam a ver na eternidade. Iam para uma cidade desconhecida por elas em tempos agitados por guerras internas, confiando somente na proteção da Virgem do Carmo e do glorioso São José. Assim, a providência divina lhes enviava alguns São Rafael, como outrora Tobias, para lhes auxiliar nesta obra, na pessoa de amigos e benfeitores, como de Dona Idalina e mais tarde do Dr. Chaves. Chegaram as irmãs no dia 27 de maio. Sendo domingo, não havia carroças para transportar suas bagagens. E vendo o Dr. Chaves e sua esposa que as irmãs eram 5 e que a casa era demasiado pequena para habitarem, resolveu, apesar das oposições da Madre Bernardina, mudar-se e ceder sua casa para as irmãs carmelitas, até que pudesse instalar-se em outra melhor ou no definitivo convento. As irmãs adaptaram como puderam uma casa de família para ser um Carmelo. Instalaram grades para fazerem o coro, locutório e comungatório. Fizeram divisórias com arames e lençóis. Para rezarem o ofício divino, cada uma levava em mãos um pavio aceso, pois não tinham lâmpadas nem velas. Grandes ajudas foram também os padres confessores da comunidade, padre Otaviano Pereira Albuquerque, padre Gustavo Locker e padre Joaquim Anselmo de Souza. Assim viviam as irmãs quando, em 1896, a comunidade foi atacada de varicela, que então graçava na cidade. E a doença fez uma vítima fatal na pequena noviça que se imolou pela fundação, a jovem Cecília do Menino Jesus. Esta teve a graça de professar os santos votos meia hora antes de partir para a eternidade. Era o dia 25 de setembro de 1896. Foi um verdadeiro lírio de inocência e candura, semelhante à rosa de Lisieux. Ambas ficaram 9 anos no Carmelo. Irmã Cecília expirou sabendo o dia e a hora de sua morte, sexta-feira, 3 horas da tarde. O Carmelo acabava de perder uma fervorosa noviça, só ficou para o consolo o perfume de suas atividades e de suas virtudes, o seu ato heróico de oferecer ao bom Deus pela salvação de suas irmãs em perigo. Nesse tempo de epidemia, veio a Madre Maria do Menino Jesus, priora do Carmelo de Porto Alegre, visitar essa comunidade e examinar as circunstâncias em que se achava o novo convento de São José. O Carmelo de Porto Alegre sempre foi grande caridade para nossa fundação em todos os sentidos. Quando todas as irmãs estavam em convalescença, o médico obrigou-as a se mudarem de casa infectada pela epidemia. Moraram por 6 meses no consistório da Ordem Terceira do Carmo.
no dia 9 de maio de 1897, e realizar a mudança definitiva. Deste ano, entraram para esse Carmelo as primeiras postulantes, Emília Josefina Zanota, com 10 anos, e Maria Luísa Costa, que constava 11 anos de idade, como era permitido nesta época. No ano de 1902, quando era tempo de vestição destas jovens, reinando grande perseguição contra a fé e a igreja no círculo da sociedade vigente, despertou tal aversão nessa população que se levantou para pôr fogo no Carmelo. Foram salvas pelas forças que o governo mandou, a fim de proteger um punhado de pobres carmelitas, e pelos pais dessas jovens que convenceram que as meninas estavam no convento por livre escolha. Em 1908, o senhor bispo Dom Cláudio entrega às carmelitas a licença definitiva para se instalar como fundação aprovada, chamado o Breve da Santa Sé. Tendo ampliado o Carmelo, mudaram sua entrada para a Rua das Andradas, como ainda é atualmente. Edificaram o convento com uma única sala de celas e sala para recreio e refeitório, sonhando com um dia em que pudessem ter 4 alas. Aí passaram a viver as monjas em estreita clausura, grande pobreza e fiel observância, trabalhando em silêncio e oração, ganhavam o sustento de cada dia. Nesses tempos, as irmãs foram atendidas pelo venerável servo de Deus, Padre João Batista Rois, a quem muito devem na dedicação e pelo zelo do bem de suas almas. Mas logo tiveram os padres jesuítas de abandonar o colégio que tinham na cidade, e foram todos obrigados a se retirarem e retornando a Portugal pelo decreto do Marquês de Pombal, fato que muito afligiu a pequena comunidade. As irmãs fizeram grande e poderosas orações para pedir do céu a graça de terem os freis carmelitas nessa cidade de Rio Grande. Na noite de Natal de 1916, colocaram junto ao presépio 2 bonequinhos de gesso, vestidos de freis carmelitas, e com redobrado fervor pediram que chovesse do céu os freis carmelitas pela intercessão de São José. No dia 18 de janeiro de 1917, quando o mundo se emergia num mar de sangue, findando a Primeira Guerra Mundial, desembarcaram no porto de Rio Grande os primeiros descalços: Frei Serafim, Frei Paulino, Frei Roberto de Jesus,